Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Graça e paz, queridos. É uma alegria e um prazer estar na sua casa, ter você no nosso programa. Nosso programa é um programa da Igreja Presbiteriana de Fernandópolis. É um programa que visa falar da Bíblia a todos aqueles que acreditam na Bíblia e aqueles que desejam conhecer cada dia um pouquinho mais da verdade de Deus. Que Deus te abençoe, guardando e protegendo. Amém? O Canal 10 tem sido uma bênção em Fernandópolis, é a primeira TV de Fernandópolis, e peço a Deus que nos sustente, nos guarde e nos ampare cada dia, para que possamos prosseguir nessa jornada. Então, hoje nós estamos com a Bíblia aberta em Êxodo, no capítulo 2, no capítulo 3, Êxodo. O texto de Êxodo começa a tratar de Moisés. E do Êxodo até o Deuteronômio, são esses 4 livros, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses 4 livros tratam de Moisés, da saída do povo do Egito, até a entrada na terra prometida. Esse povo de Deus, que vem de uma história contada muito resumidamente em Gênesis, esse povo de Deus foi um povo eleito de Deus, escolhido de Deus, quando Deus chamou Abraão e diz: Abraão, saia da sua terra, saia do meio da sua família, e eu vou te mostrar uma terra que eu separei, e nessa terra eu quero que você ali edifique uma descendência. Abraão saiu, começou a edificar esse povo, e Abraão então teve um filho chamado Isaque. Abraão já tinha 100 anos quando Isaque nasceu. Deus mandou que ele fosse para essa terra, e ele peregrinou ali muitos anos. Depois de 100 anos, então, ele teve um filho chamado Isaque. E Isaque, aos 40 anos, se casou. Aos 60 anos, teve 2 filhos, que foi Jacó e Esaú. Jacó se casou mais cedo, e com 100 e alguns anos, 100 e poucos anos, já eram 70 pessoas, e ele teve que descer para o Egito. Você conhece a história de José do Egito, e ficou no Egito 430 anos. Ali eles foram, depois de um tempo, eles foram feitos escravos, e quantos anos de escravidão, ninguém sabe, mas muitos anos de escravidão, muitos anos, dezenas de anos de escravidão no Egito, debaixo do jugo do faraó. E quando começa a tratar do Êxodo, conta os descendentes que estavam no Egito, e já começa a dizer que esse povo havia se multiplicado muito, muito, muito. Em 430 anos, esse povo havia se multiplicado extraordinariamente. Dizem 3 milhões. Provavelmente, homens maduros para a batalha que saíram do Egito
700 mil. Então é difícil saber exatamente quantos milhões, 2, 3 milhões. Muita gente. E nessa época, então, nasciam muitas crianças hebreias. E no capítulo 1 de Êxodo, do versículo 15 em diante, diz que o faraó havia mandado que as parteiras, quando nascesse uma criança hebreia, as parteiras tinham uma obrigação. Se fosse menino, era para matar, jogar no rio Nilo para os jacarés. Se fosse menina, poderia deixar viver. Mas as parteiras desobedeceram e isso não aconteceu, e cada vez eles multiplicavam mais. Foi nessa época que nasceu Moisés. Moisés nasceu e a sua mãe o escondeu em casa, e a parteira com certeza ajudou. Mas ele começou a crescer e chorava muito alto, e a mãe ficou com muito medo. Então é aquela história de que ela fez uma espécie de um barquinho, que ela afetou bem, colocou Moisés dentro desse barquinho, e no Rio Jordão, no Rio Nilo, ela o colocou bem próximo, tipo no meio do capinzal ali, próximo aonde a princesa tomava banho, no Nilo. Às vezes a gente vê filmes mostrando aquele Moisés naquele barquinho, sei lá como que a gente poderia dizer, um cestinho, e vagueando pelo rio e correndo riscos, mas isso não aconteceu. De fato, ela colocou num lugar que a correnteza não levaria. Ele estava ali, vamos dizer, esperando chegar a princesa, que com certeza iria ver, escutar o choro da criança. E isso aconteceu mesmo. A princesa se aproximou, e essa princesa ficou com Moisés, e foi ela que lhe deu esse nome de Moisés, que significa tirado das águas. E Moisés ficou no palácio até os 40 anos. Até os 40 anos. Mas, antes de ir para o palácio, a Miriam, que era irmã de Moisés, uma garotinha maior, ela estava ali de olho, e ela falou com a princesa: quer que eu chamo alguma das mulheres lá para cuidar desse neném para você? Ela disse: quero. E trouxe a própria mãe. Isso com certeza é por Deus, porque Deus estava providenciando o livramento do seu povo. Mas essa providência de Deus, desse dia de Moisés até isso acontecer, até Moisés realmente de fato vir buscar o povo, passaram-se 80 anos. São 40 anos dentro do palácio. Moisés aprendeu todas as coisas do Egito. Todas. Dos 40 aos 80, Moisés estava em Midian, na casa do seu sogro, daquele que viria a ser o seu sogro, porque Moisés fugiu do Egito, porque ele matou um egípcio lá para defender. Ele não suportou ver a tirania, ele matou um egípcio como reação, e ele fugiu de medo de ser morto pelo faraó, com certeza. Então são 80 anos. Quando passaram-se mais os 40 anos, então, lá na casa do seu sogro, já tinha nascido filhos, Deus vem a Moisés. E essa questão está quando Deus vem a Moisés, está no capítulo 3. Então o faraó morreu, mudou tudo, as coisas mudaram muito, e Deus chama Moisés e diz: eu quero que você volte ao Egito, e você vai tirar o meu povo do Egito. Moisés disse: nem pensar, Deus, nem pensar. Como é que o Senhor chama? Eu sou. Deus disse: eu sou. É a essência do nome Jeová ou Yahvé, é ser.
Então Deus não deu um nome para ele, apenas disse: eu sou. E depois Deus disse: eu sou o que sou. Então você diz para Faraó que o eu sou te mandou libertar o povo. Ali, quando Moisés foi de fato para libertar o povo, ele não foi sozinho, ele chamou o irmão dele, Arão. Porque quando Deus disse: você vai, Moisés disse: não vou, eu não tenho condições para isso. E Deus disse: você vai. E Moisés disse: não. E Deus falou forte com ele. Então Moisés disse: mas eu não sei nem falar direito. Ninguém sabe se ele era gago, se ele tinha ficado gago, se ele qual era o problema dele. Aí Deus disse: Moisés, então eu dou Arão para você, o seu irmão. Arão era 3 anos mais velho do que Moisés. Então Moisés tinha 80, Arão tinha 83. Então Deus disse: eu dou Arão para você. Você vai ser como Deus para Arão. Você fala para Arão e Arão fala com o faraó. Então vamos dizer, Arão se tornou o porta-voz de Moisés. E Moisés então foi para libertar o povo. Mas isso foi Você vai lendo no livro de Êxodo, você vai folheando. Ele está lutando com o faraó. Você está folheando. E ele está lutando com o faraó. Vieram as 10 pragas do Egito. No capítulo 12 do Êxodo, fizeram a Páscoa. Depois é que veio a praga dos primogênitos, a 10ª praga. Então Deus, com isso, Deus desbancou todos os deuses do Egito. O panteão egípcio caiu por terra. E Moisés tira essa multidão. Quando essa multidão sai pelo deserto rumo ao Mar Morto. Quando eles chegam no Mar Morto, o povo entra em desespero, porque perceberam que eles teriam que atravessar o mar. E era impossível, seria impossível. E ficaram mais desesperados, porque logo eles viram que o faraó estava atrás deles com todo o seu exército. Mas naquela noite, Deus disse a Moisés: toque no mar, com o seu cajado, toque na água do mar. Quando Moisés tocou na água, então as águas se abriram, e de madrugada, acredito, ninguém sabe a hora, eles começaram a atravessar e passaram a pé enxuto. Do lado de lá, do Mar Vermelho, eles viram então o faraó com todo o seu exército, entrou dentro do caminho que estava seco no fundo do mar. Mas Deus deu ordem, Moisés tocou nas águas e elas vieram. O Egito ficou totalmente empobrecido. Totalmente. Foi como que se tivesse sido destruído. E aquele povo então começou a enfrentar o deserto rumo da terra prometida. Sabe, Deus é tremendo, está presente na face da terra. Deus está presente na sua vida, querido. E Deus está presente nas cidades, nos países, na face da terra, como no espaço sideral. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E Deus está trabalhando por você, pela humanidade. Não quero dizer com isso que Ele está salvando todo mundo, porque Ele respeita a gente, e Ele só vai salvar aquele que de fato se entregar, quiser e de fato desejar a salvação. Com certeza, não tenho dúvida disso. E, apesar que ele oferece a salvação de graça, gratuitamente, em Cristo para todo aquele que crê. Mas cada um está escolhendo. Mas Deus está trabalhando para cumprir um objetivo que começou no Éden, vai terminar quando nós estivermos entrando na Canaã celestial. Que Deus abençoe. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, pelas revelações poderosas, profundas, magníficas, eternas
que o Senhor tem feito para nós. Quero agradecer a Ti, Senhor, o privilégio que nós temos de conhecer um pouco da história da salvação. Não conhecemos toda essa história, não conhecemos tudo, mas reconhecemos que o Senhor tem sido generoso para com o Teu povo na face da terra durante os séculos e os milênios. Obrigado, Deus, que a nossa geração hoje aqui em Fernandópolis, a nossa geração, a geração viva na face dessa terra, possa Te conhecer. Eu quero apresentar Jesus à população toda. Eu quero poder ter o privilégio de apresentar Jesus e dizer que Jesus é o Salvador, meu Deus. E aquele que está comigo agora em oração, receba de Ti a graça, a misericórdia da visão da glória celestial, para entender que nós estamos nos preparando para entrar na terra prometida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, querido, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos falar mais sobre essa história da salvação. Fique na paz. Se Deus permitir, estaremos de volta aqui com o nosso programa. Fique na paz. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário. Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no